Amém. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos mais uma vez. Sempre a gente tem que dar graças a Ele, né? Porque uma hora pode ser que a gente não vem mais, né? Então, enquanto Ele dá vida, nós vamos continuar vindo para ouvir a palavra de Deus, né? Se a gente parar para pensar direitinho, não existe nada melhor do que a gente ter o privilégio de vir sempre a gente fala na casa de Deus, é o lugar onde a gente vem ouvir a palavra, né? Então é o maior privilégio para quem tem ainda mente boa, né? Porque eu creio que uma pessoa que não procura um lugar para ouvir a verdade, ele já não é normal da cabeça, né? Não é normal. Mas nós cremos que ainda nós somos pessoas normais que ainda têm o desejo de procurar o lugar onde prega a palavra de Deus. Nós vamos continuar orando pela família do irmão Zé Neves, né? Perdeu o pai, e aí vamos continuar orando pela família e também pelo exame. Ele vai fazer um exame agora, e vamos pedir a Deus que o exame dá tudo normal, sem nenhum problema, né? Nós vamos, próximo segunda, né? Pois é, nós vamos orar. Aqui, lembrando também o irmão Divino também, nós vamos sempre estar, o irmão Divino, irmão Daniel, o irmão Geraldo Castro, a gente nem esquece, né? A irmã Diva, né? O irmão Joaquim também, lá de João Molevade, a irmã Ana também, duas Anas, uma que eu orei por ela aqui, também pediu oração, e também a Ana de João Molevade, né? Precisa de oração, porque ela anda sempre com as pernas muito inchadas, né? Nós vamos orar por ela também. E eu creio que eu já falei irmã Diva, né? Já, né? Pois é. Continuar orando, a irmã Rosângela também, né? E assim, vamos continuar orando, Deus sabe melhor. Se Deus, porque às vezes a gente fala assim, mas por quê? Que a pessoa, não, Deus sabe, se tiver que ser curado, vai ser curado mesmo, né? Se não, o importante é a gente estar orando e Deus prolongando a vida, né? Isso é que é mais importante para nós, a gente saber disso, né? Pode falar, irmão Zé Neves. Não, pode falar. 55? Hoje está fazendo 55 anos de casado, né? Então, aí, é a graça mesmo, né? Que tem casamento que não dura. Daniel mesmo já tocou em casamento, não dura 3 meses, né? Então, um casamento de 55 anos, né? Para casamento que não dura 3, nem 5 meses, 4, é assim, sabe? O casamento de hoje é assim. Mas, graças a Deus, ainda tem pessoas no mundo que ainda, sustenta isso, né? Então, isso é muito importante. Então, tá esses pedidos aqui, aí nós vamos continuar orando, pastor Joel também, nós vamos orar por ele, pastor Genivaldo também, que fez cirurgia, né? Então, vamos continuar orando por todos, porque nós estamos aqui nesse mundo e temos que ser uns pelos outros, né? Não tem que ter cerca para nada, né? Principalmente para a saúde, né? O irmão ali, Deus te abençoa, tá, irmão? Deus te abençoa. Então, a gente não pode fazer cerca para nada. Quem faz cerca é incrédulo. Pessoa que é incrédulo que fica fazendo cerca, né? Mas uma pessoa que é um crente verdadeiro, ele não faz cerca. Nós somos todos iguais aqui num sentido. Todo mundo é igual, sabe? A única diferença que às vezes que há mesmo é quando a pessoa é um cristão que tem Deus no coração, sabe? Aí é o outro lado, mas o lado humano, todo mundo é igual, não faz diferença. Por isso o profeta chegou a falar uma coisa, ele disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu sou pior do que um cachaceiro lá fora.
Está vendo? Esse aqui é o problema, né? Que a gente tem que... Quer dizer, se nós que cremos que temos Deus em nós, mas se Deus tirar a mão de misericórdia de nós vamos ficar pior do que quem está lá fora. Então, vamos procurar fazer a vontade dele, que é mais importante que tudo, de todas as coisas, né? Então, vamos... Sei quem, sei. Aquele irmão está enfermo, né? Ele está em casa, o irmão original está enfermo, e ela também está passando assim muita luta com a mãe dela, aquela idosa que batizou, e ela está adoecendo também, então ela pediu oração também, né? Para ele e para a família. Então tá, nós vamos orar pela irmã Maria José também. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler aqui no livro de 1 Pedro. Agora, eu quero que sempre eu peço aos irmãos assim, preste bem atenção na palavra que vai ser pregada, porque às vezes, como eu vou citar várias coisas que é bíblico, né? Mensagem, Bíblia e tudo mais, mas para os irmãos não saírem confundidos, não, porque o que eu vou citar está na Bíblia, está na mensagem, tá? Então, nós vamos prestar bem atenção nesse assunto aqui. Então, 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 8. E depois da leitura, depois da oração, nós vamos ler São Mateus 5, versos 17 a 24 também. Está escrito assim, no verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante desse altar, Senhor. E nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Não a voz de um homem, Senhor, mas a voz do Senhor, que é a Tua palavra. Meu Deus, e agora nós pedimos a Tua presença, Senhor, para que nós possamos estar seguro, Pai, que quando a palavra for pregada, que ela possa descer para o nosso coração, Pai. Meu Deus, sabendo que o coração de cada homem e mulher, de cada ser humano, Pai, tem um lugarzinho que o Senhor deixou para que esse lugar fosse a morada do Senhor, Pai. E que nós possamos ter esse privilégio, Pai, de ter um coração onde o Senhor está morando, para nos advertir das coisas que vão acontecer, das coisas que estão acontecendo, meu Deus, e nos mostrar, Senhor Deus, a maneira correta de servir o Senhor, Pai. Olhe por nós aqui, olhe pelos irmãos que ouvem através da internet, Senhor. Olhe pelos irmãos que estão ao redor do mundo, Pai. Muitos estão sofrendo, passando lutas, problemas. Meu Deus, quem sabe nos lugares que dá terremotos, tanta coisa acontecendo. Às vezes tem pessoas sofrendo, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que a alma deles está segura, Pai. É isso que nós precisamos. E o alimento das nossas almas é a palavra do Senhor, Pai. Assim nós queremos receber este verdadeiro alimento nas nossas almas. Meu Deus, e aqui, Senhor Deus, diante desse altar, e
os irmãos que estão aqui presentes, Pai. Nós oramos por todos os irmãos, por todos esses pedidos, Senhor. Meu Deus, que chegou, Pai, que nós ouvimos agora o último pedido da irmã, Senhor, do filho e dela também com problema de cuidar da mãe. Meu Deus, o irmão Zé Neves e todos os pedidos, todos os irmãos que estão aqui, que nós falamos e aqueles que nós não falamos também, Senhor. Eles estão em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar deles, aonde eles estiverem, Senhor. Se estiver no hospital, o Senhor esteja presente. Se estiver em casa, que o Senhor esteja presente. Aonde eles estiverem, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, para que o Senhor possa cuidar e fazer o melhor que o Senhor sabe fazer. Meu Deus, o Senhor é um Pai amoroso que ama os Teus filhos. E por isso, hoje mesmo eu estava lendo, Senhor Deus, muitas coisas que a pessoa passa, às vezes é para endireitar a pessoa para voltar para Ti, Senhor. Às vezes muitos estão sofrendo, é por causa de problema, às vezes na vida espiritual. Mas o Senhor tem uma maneira de fazer com que eles voltem, Senhor. E assim nós entregamos todos em Tuas mãos, Pai. E esse culto também está entregue em Tuas mãos, para que o Senhor possa falar conosco mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Ainda, eu disse que eu vou ler ainda São Mateus 5, no verso 17. São Mateus 5, no verso 17. A partir do verso 17. E está escrito assim, não precisa nem dos irmãos abrir a Bíblia, não. Só escuta daqui, ou então, eu creio que o irmão Silas vai colocar aí também, que está escrito assim, a partir do verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim, é aqui mesmo, né, irmão Silas? É, né? Abrograr. Deixa eu ver se é aqui mesmo, né? Mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Até o verso 24, né? Deixa eu ir, continuar aqui. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se escandalizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhes disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui é uma coisa, o que nós vamos aprender nessa leitura e pelo título da mensagem. O corpo é um veículo para o espírito saber o certo e o errado. Esse corpo que nós temos é um veículo para a gente saber o que é certo e o que é errado.
Então Deus nos deu esse corpo para isso, sabe? E por isso nós ouvimos na pregação de domingo de manhã, quer dizer, esse corpo nós temos que cuidar dele nesse ponto. Agora, não é, como o Paulo diz, não é se você tiver uma peça de roupa para vestir ele, tudo bem, não é esse tipo apenas, não. É mais no sentido de outras coisas, muito mais da vida espiritual. Então, o que a gente tem que entender. Como eu quero trazer um assunto aqui que é, como eu disse assim, ó, preste bem atenção, que nós não vamos falar só do terreno, não, nós vamos começar lá do céu, antes que esse mundo existisse. Nós vamos falar de algo que aconteceu lá primeiro, para a gente saber por que aqui na Terra nós passamos por problemas e por que são poucos que são salvos, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber. Porque que hoje, na nossa era, poucos são salvos. Porque, na verdade, que no passado houve muitas pessoas salvas, mas hoje, como nós já temos aprendido, hoje nós, está como Ruth. Ruth, quando chegou lá para encontrar com Boaz, ela foi respigar. Ela foi procurar algo aonde já tinha sido colhido. Nós estamos nesse tempo de respigar, quer dizer, é como se tivesse feito uma colheita e ainda ficou alguns dentro do mato, algumas espigas dentro do mato, então essas espigas estão sendo colhidas agora. Porque Ruth foi assim, Ruth chegou no tempo, como se fosse hoje, no tempo da tarde, ela foi respigar, porque depois da colheita, o que sobrava, ela ia pegando, mas ela encontrou com o Senhor da ceifa, que era Boaz, e Boaz estava lá para ver o que ela estava fazendo, e Boaz está aqui, vendo o que nós estamos fazendo também. O nosso Boaz é Cristo, Ele é o nosso Boaz, né? Então, vamos aqui, eu nem pensei que eu ia falar o que eu estou falando aqui, veio agora na minha mente, eu falei, né? Mas vamos aqui no assunto que eu quero aqui. Parágrafo 543 da mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Escute bem aqui que vocês vão ver uma coisa aqui. Isso não aqui, era lá, tá? Lá antes que esse mundo fosse criado. Notem, Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez de início, quer dizer, lá, né? O que Lúcifer fez? A primeira coisa que Lúcifer fez foi separar o companheirismo de Deus e o homem. Não aqui, lá. Ele não separou anjos, ele estava separando o companheirismo de Deus com o humano. E é por isso que às vezes a pessoa não entende aqui, e não sabe o caso, essa grande batalha que nós temos aqui, Deus lutando com Satanás, como ele lutou com ele lá. E lá, quando ele lutou lá, um grupo ficou com Miguel e o outro ficou com Satanás. E foi uma luta entre humanos lá. Mas quem ficou com Miguel, ficou com Miguel. Ficou com Miguel, sabe? Então, mas e por que aqui nós temos que ter luta? Nós vamos ver isso. Por que nós temos que lutar aqui? Porque quem ficou com Miguel está salvo. Mas quem desceu com Satanás não é salvo. Isso aí. Isso aconteceu lá. Por isso que ele está mostrando aqui, ó. Então, ele rompeu o companheirismo de Deus com o homem. E ele quis edificar para si um reino unido, um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel, Cristo, tinha. Porque Miguel era Cristo, Miguel é o próprio Deus. Miguel não é um outro ser, não, Miguel é Deus lutando com Satanás. E Miguel é Cristo, todo mundo sabe disso.
Vocês entendem isso? A congregação diz amém. Agora, se você não conseguir entender isso, apenas levante sua mão e eu direi isso novamente. Veja você, está vendo? Lúcifer, no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Pense bem o atrevimento de Satanás, como que ele é atrevido, né? Isto é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo, você pensa que nós teremos automóveis no milênio e aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Você está vendo que o reino de Lúcifer, o que está terminando no reinado dele, no milênio dele, é automóveis. O mais alto que hoje tem é como chamam? Que sobe. Não é o foguete, é o astronauta. Essa é da ciência do bem e do mal, que é de Lúcifer. Mas no milênio nós não vamos precisar de avião, não precisa de nada. Nós teremos um poder em nós mesmos. E esse poder nós estamos adquirindo pela palavra de Deus aqui. A própria mensagem tem esse poder para nós hoje. Então, vocês notaram aqui, porque nós vamos citar sobre a alma. A alma, quer dizer, a alma o filho é a alma. A alma é filha de Deus, a alma. Agora, nós podemos citar aqui sobre alma, aqui na terra, mas a alma lá é filha de Deus. Você já viu eu lendo mensagem dizendo aqui que a alma é a teofania? Quem já ouviu eu ler aqui? Tá vendo? A alma é a teofania, é um ser criado. Deus criou os seus filhos à sua imagem. E olha a confusão que Satanás fez lá, dividiu essa família. Lá em cima, ele dividiu a família humana. Então, quem ficou com Miguel, ficou com Miguel, mas quem desceu com o diabo, é do diabo, não tem jeito. Mas aqui na terra, teve uma outra maneira de Deus trabalhar aqui, entre esses dois grupos, porque os dois grupos tiveram que fazer seus testes aqui na carne humana, tanto os que são de Deus e os que não são de Deus. Tiveram que vir em carne humana, o grupo todo. E eles começaram através de Abel e Caim. É claro que o início de tudo isso foi Adão e Eva. Agora, pense bem, uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês param um pouquinho para pensar. Para isso acontecer, Deus, um casal dele, que nunca pecou no céu, que era Adão e a sua companheira. Eles nunca pecaram no céu, nunca. Eles ficaram do lado de Miguel. Aí em Gênesis 3, eles caíram na carne, mas em Gênesis 5, eles estão original no céu. Pense bem, em Gênesis 5 eles estão original no céu, em Gênesis 3 eles caíram aqui na terra, na carne, mas lá no céu eles nunca caíram. Caiu na carne, mas na alma nunca Adão e Eva caiu, nunca. Caiu na carne, exatamente para fazer o que Deus queria. Deus tem uma maneira de fazer as coisas, e Ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Ele tem poder para isso. Ele sabe quem honra Ele e quem não honra. Ele sabe. Muito bem. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui. Lá houve a batalha, lá houve uma divisão. Mas quem ficou com Deus é pessoas que aqui na terra vai aceitar a verdade. Mas quem não ficou com Ele lá, aqui na terra não aceita a verdade. Vai perder. Vai ser religioso e tudo mais, mas não vai acertar o caminho, porque Deus tem uma maneira aqui na terra de fazer essa diferença. E Deus colocou todo mundo em um só patamar, que está escrito aqui em Efésios 2. Todos nós, por natureza,
são filhos da ira como os outros também. Por natureza. Qual é a natureza? A natureza que nós temos, que nós nascemos. Nós nascemos com a natureza ruim, que não é uma natureza de Deus, mas todo mundo nasceu assim. Viemos ao mundo falando mentira, todo mundo chegou aqui assim. Mas Deus, que é rico em misericórdia, aí é que vem a mudança. Deus, sabendo disso, o que Ele fez? Ele já sabia que quando chegasse aqui, só Ele sabia quem era eleito. Ninguém sabe quem é eleito. Ninguém, só Deus sabe. O diabo não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele sabe por quê? Sabe por que Ele sabe? Porque Ele faz uma mudança lá dentro. Você sabe que a alma é aqui na terra, a alma é a natureza do Espírito. Por isso que tá na mensagem está escrito assim: se a sua alma é de Deus, a sua alma é de Deus, a natureza é de Deus. Se não é, ela é do diabo. Que agora é uma natureza que está dentro de nós. Mas se você é um filho de Deus, Deus muda a natureza sua e coloca a dele. E aí é a semente, você sabe que a semente é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa... Deixa eu ler algo aqui para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Que nós vamos, para a gente entender melhor, duas coisas que nós vamos ver aqui. O filtro do homem que pensa, escute bem aqui, porque tem outras aqui, mensagem, a maior batalha já pelejada, que nós vamos mostrar esse assunto também, só para os irmãos entenderem que o eleito, ele não rejeita a palavra de maneira nenhuma. Ele, não é que ele não tem falha, não, mas ele não falha na palavra. Ele é eleito desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, ele é um eleito. E é por isso que ele aceita toda a verdade. Então vamos aqui. A maior batalha é o filtro do homem que pensa, a partir do verso do parágrafo 70. A mulher que vive, eu vou começar aqui, porque aqui é que dá o assunto todo. A mulher que vive em deleite com seu cabelo cortado e face pintada, está morta enquanto está viva. Isso está escrito em Timóteo, né? A Bíblia diz assim, veio, por isso que eu estava falando, a Bíblia diz assim, agora vai lá em Timóteo que está lá. Veio, ela pode ser religiosa, mas ela nunca foi salva. Agora, isso é se ela continuar. Agora, uma pessoa pode ter cortado o cabelo, mas quando ela aceita a verdade, ela vai deixar aquele véu crescer, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Ela vai deixar aquele véu crescer. Ela pode, então diz assim, mas ela pode ser religiosa, mas ela nunca foi salva. Ela tem gestos exteriores, ela pode cantar em um coral, ou ela pode dançar em espírito, ela pode falar em línguas e ter todas as manifestações do espírito, mas a não ser que aquela alma dentro seja uma filha de Deus. A alma, não a pessoa de fora. A alma, por isso que não é a pessoa de fora que vai para o céu, não. A pessoa de fora está aqui para reconhecer Deus no sacrifício, saber que aquele Jesus é Deus para nos salvar. Mas a alma que é filha de Deus. A alma. Por isso que diz, a alma que pecar, esta morrerá. Nunca diz o corpo. Mas a alma vai pecar, lá ela pecou. Quem pecou, pecou. Está perdido. Mas aqui na terra é que vem a decisão de saber quem é e quem não é. Porque agora, se a alma pecou, ela vai continuar pecando. Mas se você é um eleito, você vai descobrir que tem uma maneira de voltar. É receber a palavra e nascer de novo. E nascer de novo significa nascer do Espírito de Deus.
Essa é a maneira de nascer de novo. Então vamos continuar. Mas a não ser que aquela alma dentro seja uma filha de Deus. Veio? Ela está aniquilada, não importa o que ela faz. Agora vamos para Israel, só para vocês verem. Israel saindo do Egito. 2 milhões de pessoas saindo, e por que só tinha 2? Só 2, porque os outros era só transporte, só para transportar ou gerar outros que seriam salvos. Então vamos aqui. Israel era exatamente espiritual, todos repletos da bondade de Deus e reverenciavam a Deus e assim sucessivamente, mas aquilo não deu certo. O que estava dentro deles não pôde reconhecer a palavra em si mesma. Porque o que estava dentro deles não era convertido. Quando chegou na hora dos fatos ser mostrados no deserto, eles rejeitaram a palavra. Eles rejeitaram. Ali havia 12 espias. 2 estavam certos e 10 errados. Quando os 2 desceram dizendo, nós somos capazes, os 10 influenciaram eles a não aceitar a verdade. Mas por que eles não aceitaram a verdade? Porque já não tinha nada dentro deles. Mas por que Josué e Caleb aceitou? Porque Deus mesmo disse, Caleb tem um espírito diferente. E o espírito diferente que estava em Caleb era Deus. Nós somos capazes. Mas os 10 dizem, nós não somos capazes. Eles são maiores que nós, eles são isso. Mas Josué e Caleb estavam olhando, era a promessa de Deus. Nós não estamos olhando o que nós somos para ir para o rapto, nós estamos olhando a promessa que Deus fez. Haverá alguém que vai no rapto, e nós cremos que nós vamos. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. É porque nós cremos numa mensagem que está provando que há um contato da vida que está dentro de nós com a mensagem que desceu. Quem desceu foi Deus, a palavra. E quem está dentro de nós é Deus também. Faz contato um com o outro. Então, disse aqui, mas aquilo não deu certo. O que estava dentro deles não pôde reconhecer a palavra em si mesma. Mas quando você é nascido do Espírito de Deus, então você será um filho de Deus, e você será um filho de Deus. E você sempre foi um filho de Deus, e você sempre será um filho de Deus. Não há nenhuma maneira de separar isto, porque isto você possui a vida eterna. A vida eterna já está dentro de você. É o caso de São João 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então a vida eterna já está dentro da pessoa como defesa. O que defende a verdade não é nós de fora, é Deus que está lá dentro, que faz com que a gente não erra o caminho. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, quer dizer, quem é o Pai é o mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é tudo isso. Ele disse, ninguém vem. Não é ninguém vai, ninguém vem. Quer dizer, ninguém consegue chegar no céu sem ter esse Deus dentro de si mesmo. Você possui vida eterna, e a vida eterna nunca começou, nem começará, e nem findará. Então a vida eterna já está dentro da pessoa. A mensagem, a era de Esmirna, eu creio que a era de Esmirna,
O profeta diz uma coisa, ele diz, olha, não é a pessoa que vem predestinada eternamente. Ele disse, é a semente. Porque essa pessoa de fora começou um tempo atrás. Mas é a semente que está dentro da pessoa que vem predestinada eternamente. Antes que o mundo existisse. É a semente. Então, deixa eu ir mais um parágrafo aqui. Para o 164 da mesma mensagem. Vamos escutar isso aqui para os irmãos entenderem mais a respeito. Está aqui, ó. 164. O que isso atrai? Atrai através da palavra, porque você é parte do corpo de Cristo nesta era. Você não é parte de uma igreja, não. Você é parte do corpo de Cristo nesta era. E se aquela palavra está em você, ela somente pode atrair através da palavra do Espírito, o qual vivifica a palavra que está em você. Estão vendo que a coisa é clara? Está clara. Então, por isso que tem mais uma escritura aqui, ó, deixa eu ler aqui, que está em Lucas. Pelo menos só o início aqui da escritura, Lucas 13, aqui, eu creio que só o 23 que eu vou ler, eu anotei até o 25, mas deixa eu ler aqui no 23, Lucas 13, não precisa dos irmãos abrir, não, pode, o irmão Silas deve colocar aí, e aqui, ó, 23. E disse-lhe, eu vou ler talvez o 24 também, disse assim, e disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está vendo? Muitos, porque aqui uma pessoa religiosa, como Israel, por exemplo, Israel saindo do Egito, Deus prometeu Israel sair do Egito para o nosso pai Abraão 400 anos antes que ele saísse. Era uma promessa que Deus tinha de tirar Israel de lá. Está vendo? E tirou, e Deus cumpriu a sua palavra. E tirou Israel de lá. Mas veja que, no meio de tudo aquilo ali, enquanto Moisés foi lá para pegar as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, quando ele regressou, ele já tinha moído ouro de todo que tinha e feito um bezerro de ouro para adorar. Agora, se eles tivessem Deus mesmo no coração, eles fariam aquilo? Nunca faria, nunca faria. Eles esperariam pelo mensageiro voltar. Não é que, às vezes a pessoa está pensando que tem doutrina aí que fala que o William Branham vai voltar para pregar 7 trovões. Não estou falando sobre isso, não. Eles esperariam Moisés voltar para continuar, porque ele não tinha morrido. Tá? O que nós temos que entender é isso. Olha, se o mensageiro foi embora, Deus ficou aqui. Amém. Deus está aqui, ó. Aqui. Foi o homem que foi embora, mas Deus ficou. Deus é a palavra. Deus continua falando. Eu vou ler de novo, só para os irmãos entenderem melhor ainda. O que isso atrai? Atrai através da palavra, porque você é parte do corpo de Cristo nesta era, e se aquela palavra está em você, ela somente pode atrair através da palavra do Espírito, o qual vivifica a palavra que está em você. Somente a palavra isolada não dá vida, quer dizer, só ler mensagem. Se fosse assim, a coluna de fogo,
a nuvem tirou Israel do Egito e eles pereceram no deserto. É a mesma coisa hoje. Muitas pessoas às vezes só têm a letra da mensagem vinda através da coluna de fogo, mas pode ser que perece também, porque lá 2 milhões pereceram. E foi guiado pela coluna de fogo e a nuvem. Porque não entendeu a mensagem, o que é a mensagem. A mensagem é Deus. A mensagem não é um segundo plano, ou uma mensagem de William Branham. A mensagem é Deus. É Deus falando conosco. A gente tem que colocar as coisas no lugar. Deus está nos guiando. Isso foi falado através do próprio mensageiro, na mensagem do terceiro Êxodo. A coluna de fogo está nos guiando para o milênio. Então ela não parou de guiar, pois o milênio não começou ainda. Então o que está nos guiando é a palavra. E essa palavra está sendo pregada. Continua sendo pregada. Nós não estamos aqui para brincar de crente, não. Nós estamos aqui para aprender e saber que Deus está aqui. Nós cremos que Ele ainda está aqui. Então disse aqui somente a palavra isolada não dá vida. Essa é a razão. Todo que o Pai me tem dado virá a mim. E se eu for levantado, atrairei todos a mim. Veio. Está vendo? Quer dizer, a palavra veio para nos avisar. A palavra veio para nos colocar em uma posição, que é no corpo de Cristo, que é na palavra. Não é apenas entre 4 paredes. A palavra veio, a mensagem veio. Quer dizer, como eu comecei a citar, quer dizer, lá que eu falei daquela, que eu falei que eu não estava de plano de falar, é Ruth. Ela chegou numa hora que tardia, mas ela ainda conseguiu encontrar com o dono da ceifa. Mas ela foi orientada a sogra, e a sogra era o tipo do Velho Testamento, orientando a Ruth, que é o tipo da noiva. Você faz isso, que vai dar tudo certinho. Tá vendo? E ela fez do jeito que a sogra mandou e deu tudo certinho. Ensinou ela a fazer, não, aqui, você não conhece a lei daqui, nossa, porque ela era uma moabita, mas você tem que fazer isso, você tem que deitar nos pés dele, esperar que o manto dele, sabe? É a mesma coisa, é como hoje, né? Quer dizer, que nós deitar nos pés dele e colocou o manto dele em cima de nós, né? Porque Boaz está aqui, nós cremos que o nosso Boaz ainda está aqui, sabe? Então vamos mais aqui. O que eu estou querendo mostrar, eu até anotei um parágrafo aqui da mensagem religião híbrida, mas na verdade que é condenação por representação. A mensagem mesmo aqui na frente fala assim, condenação por representação. Essa mensagem religião híbrida. Então eu anotei esse parágrafo exatamente para mostrar isso aqui, porque diz aqui no 47, diz assim, ele orando, o profeta orando, ele diz, perdoa-nos de nossos pecados, como temos perdoado aqueles que têm pecado contra nós, e sabemos agora, Senhor, que vemos o mundo exterior, sabemos que isto teria que acontecer, não há nenhuma maneira de fazer com que isto pare, quer dizer, o que está acontecendo aí no mundo, não tem jeito, não vai parar, vai continuar. A felicidade nossa é que nós temos uma mensagem que está nos guiando para um outro mundo, porque aqui não tem jeito, para aqui não tem jeito mais, mas tem uma mensagem que está nos levando para um outro mundo, aonde não precisa de avião nem astronauta, nós estamos indo para esse mundo. Então diz aqui,
sabendo que isso teria que acontecer, não há nenhuma maneira de fazer com que isso pare. Embora falamos contra isto e damos ordem contra isto, mesmo assim sabemos em nossos corações que, de acordo com a tua palavra, isso acontecerá de qualquer maneira. Pois assim tu dissestes, mas naquele dia do julgamento, quando for tocada a grande fita magnética que eu estava falando, né? Magnética de Deus, nós queremos nossa voz contra o que é errado e a favor do que é certo. É isso que nós estamos aqui, para mostrar isso aqui. Quer dizer, condenação por representação. Aí a gente vê que no caso aqui, como eu estava falando, isso começou lá no Jardim do Éden, e Deus, para isso acontecer, Deus trouxe um casal que lá no céu nunca tinha errado. Colocou ele, errou, Eva fez o que fez, Adão errou, mas aquele casal do céu, eles nunca erraram. E Deus, para fazer com que o outro grupo viesse em carne humana para ser julgado, Ele teve que fazer aquilo. Trazer um casal que nunca tinha errado lá. E por isso que tem pessoas que já me perguntou, Eva, não a Eva, essa aqui era a Eva da carne, mas a Eva, a companheira de Adão, e Adão nunca foi perdido, ele sempre foi eleitos de Deus. E por isso que quando Adão que era o primeiro, o que Deus fez? A primeira coisa, quando ele fez Adão na carne, ele soprou nele a vida eterna. Está escrito na mensagem. Não era que estava soprando para ele andar, não. Ele já andava, ele era um homem. Mas Deus soprou nele a vida eterna, sabendo que ele ia cair. Mas a vida eterna já estava lá no coração dele. Depois, na hora de sair do Jardim do Éden, antes de sair, Deus matou um cordeiro para que ele saísse de lá pingando sangue. Provando assim, esse sangue aqui é uma prova que um dia eu vou vir na terra e vou pagar o preço para vocês e levanto vocês de novo. Amém. Mas por quê? Porque ele já tinha a vida de Deus dentro dele. Abel tinha. Por que Abel sabia fazer o certo? E por que Caim não sabia fazer o certo? Porque ele já era daquele outro grupo que tinha caído. E ele estava dando início, porque para dar início Deus tinha que colocar um casal que nunca tinha errado, que era Adão e Eva, para dar início a uma coisa que não tinha outra maneira de vir. Mas lá tinha uma serpente para causar um mal. E aquele mal que ia ser causado, na verdade, que hoje nós estamos sofrendo, mas nós não vamos importar com o sofrimento aqui. O importante é que nós entendemos que para Deus fazer isso, tinha que permitir não só sofrimento para o outro grupo, mas todo mundo. Mas para o outro grupo não tem salvação, mas para nós tem. Porque o importante é a nossa alma, não é o corpo. E quando nós reconhecemos a verdade, Deus está ali para fazer a obra. Ele está. Quando você reconhece a mensagem do dia, não a mensagem que passou, é a mensagem do dia que conta. Quando você reconhece a mensagem do dia, que é Deus falando, você já tem esse Deus lá dentro para te mostrar e fazer uma obra no coração. E ele começa a trabalhar de dentro para fora. Aí ele tira a natureza, aquela natureza, porque ele é rico em misericórdia, e coloca a natureza dele. Aí ele faz a mudança na alma. E aquela alma já não é uma alma que tem domínio, Satanás está dominando, não é aquilo que eu recebi, aquele espírito inconverso. Mas agora eu fui convertido porque Deus me converteu. Ou Deus nos converteu. Ele tirou a minha natureza de rejeitar e colocou a dele que não rejeita a palavra.
dentro de nós, dentro de cada um. Então, vamos mais aqui. Eu vou ler mais um pouco aqui. Veja aqui agora. Aqui, 72 da mensagem, a maior batalha já pelejada, está escrito assim. Essa mensagem, se vocês não têm, podia, quem sabe, pedir essa mensagem para todo mundo ler. A maior batalha já pelejada. Então vamos aqui, 72, ainda tem um tempo ali bom para mim ler parte aqui. Agora, se você se sentarem quando chegar em casa e desenharem 3 círculos pequenos, verão que o corpo exterior tem 5 sentidos pelos quais você faz contato. Aqui nós vamos descobrir uma coisa, que Deus trabalha no coração e Satanás trabalha na mente. Então, Satanás escolheu a mente de Eva para trabalhar. E de todo ser humano, Satanás escolhe a mente e Deus escolhe o coração. E é por isso que quando você é um eleito, em outras mensagens você pode ler, que mesmo, e nessa mesma que o Filho do Homem que pensa, ele diz, quando você era novo, você andou e não conhecia nada, mas o dia que você encontrou a verdade, aquele Deus que está lá dentro vai te mostrar o que é verdade. Então, vamos aqui, vamos continuar aqui. Então, ele diz aí, verão que o corpo exterior tem 5 sentidos pelos quais você faz contato. E são visão, paladar, tato, olfato, audição. Esses são os 5 sentidos que controlam o corpo humano. Dentro do corpo há uma alma. E essa alma é controlada por imaginações, consciência, memória, razão e afetos. É isso que controla a alma. Mas o espírito só tem um sentido. Por isso que ele está mostrando aqui a alma aqui no sentido aqui, agora. A alma é uma natureza. É uma natureza que está dentro de nós. Nós recebemos aqui quando nós nascemos dos nossos pais. E por natureza era filhos da ira como os outros também. Efésios capítulo 2. Então aí todo mundo tem essa natureza quando chega aqui. Mas só que o eleito já tem algo lá dentro que vai fazer essa mudança quando ele descobrir a verdade. É quando ele descobrir a verdade que vai fazer essa diferença, sabe? Porque ele pode estar tateando assim até ele encontrar a verdade. Quando ele encontra a verdade, ele vai dizer assim, é isso que eu queria. É isso que eu queria mesmo. Então vamos lá. Dentro do corpo há uma alma e essa alma é controlada por imaginações, consciência, memória, razões e afetos. É isso que controla a alma. Mas o espírito só tem um sentido. Quer dizer, o espírito tem uma reticência. Vamos entender isso. O espírito tem um sentido e esse sentido é um dos dois o domina, a fé ou a dúvida. Isso mesmo. Quer dizer, o espírito um dos dois vai dominar ele, a fé ou a dúvida. A fé vem de Deus, a dúvida vem do diabo. Então, aí é que está o peso na balança. Então, vamos lá. Ou a dúvida, quer dizer, a fé ou a dúvida. Isso mesmo, deixa eu voltar de novo. Um dos dois o domina, a fé ou a dúvida. Isso mesmo. E só há uma avenida até ela, que é o livre-arbítrio. Foi dado direito de escolher. Você escolhe a morte ou a vida. Está vendo? Como que nós escolhemos a vida? Pela palavra de Deus. Vocês lembram daquele jovem que chegou perto de Jesus? Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele chegou diante da própria vida.
e perguntando para ele. Ele voltou para ele e disse: você sabe os mandamentos? Ele disse: eu tenho observado isso desde menino. Quer dizer, meus pais ensinam os mandamentos. Mas ele disse: só te falta uma coisa. Ele podia até falar assim: só te falta predestinação. Porque aquele jovem não tinha predestinação. O que ele tinha era daqui. O que ele tinha era as riquezas do mundo. Quando Jesus falou: vai lá e vende tudo que você tem, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aí ele ficou triste e foi embora. Mais tarde, Jesus falou em outra parábola que era o mesmo. O profeta diz: era a mesma pessoa. Era o rico e Lázaro. O rico, quer dizer, depois que ele rejeitou Jesus, ele ficou mais rico ainda. E aí foi descansar e dizer: folga a minha alma, eu tenho em depósito muitos bens. Aquela mesma voz voltou e disse: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que você tem, para quem será? Mas aí, como era uma parábola, aí havia um mendigo lá na mesa comendo as migalhas, e acabou que os dois morreram. Aquilo era uma parábola para a gente entender que o rico foi para o tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão. Tá vendo? Aí a parábola diz: ele em tormento estava conversando com Abraão e dizendo: pai Abraão, ainda chamando Abraão de pai ainda. Quer dizer, manda, ele queria, o problema dele era a língua. Nós falamos muito sobre a língua, nós estamos pregando muito sobre a língua. O problema dele era a língua. Por isso, irmãos, olha, é um problema que nós estamos vendo aqui que o eleito, eles não falam um do outro. Às vezes, hoje, celular, essas coisas, é fácil. Antigamente, até que falava de um para chegar na pessoa, não, hoje é fácil. Às vezes, qualquer coisinha que um faz, uma mensaginha para condenar o fulano. Quando chegasse uma hora dessa, jogar o celular fora. Porque isso não é de cristão. Não é. Qualquer coisinha, uma mensaginha para aquela pessoa ficar sabendo que foi atingida. Quando devia chegar e ter mais amor por aquela que parece que está fazendo alguma coisa. Porque a pessoa nem sabe se está, mas sabe. Então, o celular é para usar e ser bem usado. Quem sabe pegar e dizer assim: ô irmã, eu estou com saudade da irmã. Não é fazendo mensaginha e depois para outro olhar e falar assim: será que é para mim? Será que isso aqui é para mim? Quando isso não deve fazer. Use o seu celular para coisa melhor. Sabe? Então, vamos lá. Isso aqui, está aqui. O cristão, ele é realmente diferente. Então, vamos aqui. Não vai dar tempo de ler tudo, mas até aqui eu creio que vai dar. Então, diz aqui, Então, os dois, quer dizer, a fé ou a dúvida, isso mesmo. E só há uma avenida até ele, que é o livre-arbítrio. Você pode aceitar a dúvida ou aceitar a fé. Uma das duas em que queira operar. Portanto, Satanás começou na parte principal para fazer o espírito do homem duvidar da palavra de Deus. Deus começou na parte principal para depositar a sua palavra nesse espírito. Aí está. O que é isso? Que fez isso. Quer dizer, Satanás aproveitou a mente para fazer com que o povo duvide da palavra. Deus aproveitou, e Deus para fazer o espírito do homem duvidar da palavra de Deus. Deus começou na parte principal
para depositar sua palavra nesse espírito, aí está. Quer dizer, o que Deus fez? Se o espírito era ruim, Deus depositou a palavra dele no espírito para tirar aquela natureza ruim e o espírito dele manter aquela pessoa como salvo, para não duvidar da palavra. Essa é a diferença. O diabo, ele pega a mente e vai fazendo, e tudo, como Eva, ele envolveu Eva, foi através da mente. Ele não estava mostrando algo. Aqui, irmão, se eu pudesse ver, não tem tempo para isso, como é que Satanás fez. Satanás chegou e mostrou, abriu os olhos de Eva para mostrar que Adão era mais ou menos mais feio do que a própria serpente. Porque aquela serpente era... Vocês já viram que Satanás era o ser mais bonito? E você acha que aquela serpente era feia? Aqui está provando aqui Eva, ela olhou e descobriu que a serpente era mais bonita que o marido dela. E assim ela foi enganada. Pense bem numa coisa dessa. Já pensou? Um marido, que eu creio que Adão devia ser um homem muito bonito também. Eva talvez seria a mulher mais bonita que já houve, sabe? Mas tinha um ser lá que fez... Está aqui, nessa mensagem aqui, depois vocês podem ler, está aqui. E através disso, a serpente conquistou ela ainda. Pense bem numa coisa dessa. Então, o que Satanás faz? Satanás, ele é um ser, ele só não... A única coisa que ele não tem é criar. Tudo ele pode fazer, ele perverte tudo. Já pensou, Satanás é tão folgado, que ele nunca escreveu nada, ele usa o que Deus escreveu, de tão folgado que ele é. Olha, você vê aqui lá dos dias que Jesus estava mesmo, ele chegou com a própria Bíblia. Ele citava a mesma Bíblia que Jesus, e Jesus era a própria palavra. E ele usando a palavra, e Jesus sendo a própria palavra. Está vendo? Ele usava a palavra e dizia, está escrito. Jesus dizia, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, em outras palavras, você está tentando o próprio Deus. Mas ele foi lutando, e foi indo até que levou ele na cruz. Falou, já que eu não venci pela palavra, eu mato ele. Mas só que ele ressuscitou. Matou, mas ele levantou para a nossa justificação. Amém? Amém. Quer dizer, ele matou, mas era isso que... Ele pensou assim, eu mato, eu fico livre dele. Mas foi pior para ele, porque ao morrer, antes de ressuscitar, ele foi lá e tomou tudo que ele tinha. Está vendo? Então, ele tentou de todas as maneiras, mas já foi vencido. Então, o que a gente tem que entender é isso. Satanás já foi vencido. Agora, enquanto nós estivermos aqui na carne, ele vai tentar. Mas na sua alma, ele não pode te tentar na alma. Sua alma é uma filha de Deus. E você cuida dela, porque ao cuidar dela, nós temos que entender que é através desse corpo aqui. E é através desse corpo que Deus nos deu para crer em sua palavra. Ele em nós, Deus em nós. Então ele nos deu esse corpo para que ele ficasse escondido, até do diabo. O diabo não sabe nada do que é eleito, não sabe nada. Deus sabe. Deus sabe quem é eleito e quem não é. E por isso vão pedir, Senhor, me ajuda que eu seja um dos tais. Amém? Então vamos nos colocar em pé. A Santa Ceia domingo, se Deus quiser. Irmã Lucélia pede oração, pois está com dor no estômago. Irmão José Miguel irá fazer exames. Nós vamos orar pelo irmão
José Miguel. Esse nome aqui, hein? Ah, Jean, né? É mulher. Jean agradece a Deus, pois já recebeu alta. Ah, então, melhor ainda, né? Graças a Deus, né? Então, vamos orar por esse pedido que está aqui, né? E orar para que Deus, se Deus nos dá vida, nós estaremos aqui no domingo. Então, tá. Aqui tá. Então, Deus abençoa ela, né? Em casa agora, né? Amém. Senhor Deus, aqui está esse pedido de oração, Senhor. A irmã Lucélia pede oração, pois ela está com dor no estômago, Senhor. E ela sabe que só o Senhor é o melhor remédio que há, Senhor. Meu Deus, nós tomamos medicamento aqui, mas, meu Deus, através do sangue, o Senhor curou a cada um de nós. E assim, Pai, nós entregamos a irmã Lucélia em Tuas mãos, para que ela possa melhorar, Senhor, e amanhecer o dia sem nenhum problema para cuidar da sua família, Pai. Irmão José Miguel também irá fazer o exame, Senhor. Ajuda o irmão José Miguel. Irmão Zé Neves também, que vai fazer exame também, Senhor, ajuda eles, Pai. Meu Deus, para que todo esse procedimento seja da maneira correta, Senhor, e que eles sejam curados através de tudo isso, Pai. Mesmo que tenham que fazer uma cirurgia, mas quem corta é o médico, mas quem cura é o Senhor, Pai. Assim nós entregamos eles em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós vamos voltar para os nossos lares. Ajuda-nós a deitar e lembrar, Senhor Deus, que o rapto pode acontecer a qualquer hora, mas que nós possamos ter esse Deus dentro de nós para fazer uma mudança total. Naquela hora, Senhor Deus, quando a voz soar lá no alto, meu Deus, que nós possamos ouvir essa voz como nós estamos ouvindo a voz do Senhor aqui na terra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.